Oficial, ChatGPT Ads liberado no Brasil. E agora você consegue colocar a sua empresa para aparecer dentro das conversas do ChatGPT. Ainda não sabemos exatamente como, quanto vai custar, mas o que sim é fato que a plataforma de anúncios já existe, por isso nesse vídeo eu te conto como abrir a sua conta passo a passo, alguns cuidados sobre o faturamento, alguns cuidados sobre pagamento. Também te mostro como fazer uma campanha do zero passo a passo, algumas configurações técnicas que é importante estar atento, e no fim do vídeo fazemos uma reflexão se é interessante para o seu negócio pensar ou investir aqui no ChatGPT Ads. Abri minha conta faturando em real e já tenho a minha primeira campanha configurada, só estou esperando ela rodar. Por isso fica comigo nesse vídeo que você vai ter todas as suas dúvidas sanadas. Olá, sou o Pedro Álvares, gestor de tráfego atendendo clientes no Brasil, México, Espanha e outros países. Deixarei um link na descrição no caso que você queira entrar em contato comigo. Agora bora, porque esse assunto está quente e você precisa entender antes da sua concorrência. Rapidinho para você se situar, agora a OpenAI, dona do ChatGPT, entrou oficialmente no mercado de anúncios para competir com o Google Ads, Meta Ads e outras plataformas. Ou seja, agora nós podemos pagar para aparecer dentro das conversas do ChatGPT. Do mesmo jeito que a gente paga para aparecer em buscas do Google. E isso é gigante, porque a quantidade de pessoas, inclusive eu, com certeza você, pessoas que buscam recomendações direto no ChatGPT é gigante, cada vez maior. Só que até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, não rolava fazer esse tipo de anúncios. Você só conseguia fazer isso se você tivesse uma conta americana. Mas isso mudou, por isso que eu estou gravando esse vídeo agora mesmo em caráter de urgência. Pedro, já sabemos exatamente como vão aparecer esses anúncios? Ainda não. Inclusive, por isso mesmo eu fiz essa minha primeira campanha, estou esperando ter as primeiras impressões, cliques, enfim, ter dados para analisar. De qualquer forma, é uma baita oportunidade de abrir a conta antes da sua concorrência e já fazer alguns testes. Falando em abrir conta, vamos fazer juntos o passo a passo para você também abrir a sua. Eu já abri uma com o meu e-mail profissional, agora eu vou abrir uma de exemplo com o meu e-mail pessoal. O primeiro passo é você entrar em ads.openai.com. Vou deixar o link na descrição, obviamente. Vai aparecer essa página, para mim apareceu em inglês. Coloca aqui em Start Now. Ele vai pedir para você criar uma conta no ChatGPT ou então entrar com a sua conta atual. Aqui eu vou entrar com o meu e-mail pessoal. Aqui ele dá esse primeiro aviso dizendo que a maioria das pessoas usa o gerenciador de anúncios como um e-mail de trabalho ou comercial. Não tem problema. Se você quiser trocar de conta, troque. Senão, eu vou continuar com a conta atual porque eu quero só fazer de exemplo. Aqui ele vai te pedir razão social, ou seja, bem focado já para as empresas realmente, não para uma pessoa física, apesar de que no faturamento você consegue colocar o CPF. Aqui eu coloquei razão social Pedro Álvares, marketing, só para teste, vamos ver se ele aceita, porque eu já abri a minha conta no nome da minha empresa, coloquei aqui o meu site, espero que ele não dê problema. Na parte de setor, muito cuidado, imagino que alguns desses setores devem ter algumas restrições. No meu caso eu coloquei serviços profissionais, talvez o seu caso seja serviços locais, imóveis, saúde, educação, etc. Tem várias categorias aqui, não muitas, mas eu coloquei serviços profissionais. Vamos ver o que acontece. Legal, essa é uma tela importante. Já aqui nos aparece Brasil, moeda real, fuso horário, tipo de anunciante empresa, mas também você consegue colocar pessoa física. No caso, quando eu coloco pessoa física, ele já me diz para criar a conta de anunciante. Se eu coloco empresa, ele me pergunta: sua empresa é uma agência? E aqui vem o primeiro aviso. Eu tentei fazer essa conta de agência, sim, atuo em nome de outras organizações e de clientes, justamente para gerenciar contas dos meus clientes, mas por enquanto não consegui fazer esse tipo de conta. Então eu coloquei não. Então eu coloquei não, que eu só anuncio para o meu próprio negócio. Caso você tenha uma agência ou seja gestor assim como eu, a princípio o cliente precisa abrir uma conta no nome do cliente e a gente depois pede o acesso. Por enquanto não temos uma MCC assim como a do Google Ads. Mas enfim, voltando, coloca o tipo de anunciante empresa ou pessoa física, eu recomendo empresa já para ficar certo. Se a empresa é uma agência, coloca não, porque se colocar sim, ele não deixa criar simplesmente. Então vou colocar não. Aqui eu não vou clicar em criar conta de anunciante, porque eu já criei a minha, eu não quero criar uma segunda conta. Legal, após criar a conta, você vai cair numa tela como essa, totalmente zerada, tudo vazia, e ele vai te pedir para configurar o faturamento. Aqui, muito importante na hora de configurar o faturamento. Se você abriu a conta no nome da sua empresa, vai colocar o CNPJ, coloque um cartão da sua empresa, assim como eu coloquei o cartão da minha empresa. E detalhe, para você configurar o faturamento, ele primeiro vai testar se o seu cartão está funcionando e depois de alguns minutos, e esse é o primeiro grande aviso, ele vai fazer uma cobrança automática de $100 nesse cartão. Inclusive eu me assustei, eu já estava criando a minha primeira campanha, já estava configurando outras coisas e de repente eu vi uma cobrança de $100 no meu cartão. Então esse é o primeiro aviso muito importante. Quando você abrir a sua conta, coloque o CNPJ, se for abrir o nome da sua empresa, CPF se for pessoa física, para depois não dar problema, e já esteja avisado de que será feita essa cobrança de $100 nesse cartão que você incluir. Outro detalhe, não existe a possibilidade de fazer o pagamento com Pix, com boleto, pelo menos para mim não apareceu, somente com o cartão. Então ele vai fazer essa primeira cobrança de $100 e depois acredito que sejam feitas cobranças automáticas. Tanto é que mesmo fazendo essa cobrança de $100, por enquanto ainda não apareceu nenhum saldo aqui no meu faturamento.
Como eu acabei de abrir a conta, imagino que leve algumas horas para atualizar. Legal. E depois de abrir a conta, configurar o seu faturamento, colocar o seu cartão, receber essa cobrança de $100, o que a gente pode fazer? O que eu te recomendo de fazer como os primeiros passos? Você abrir aqui do lado esquerdo em configurações, geral, ele já vai te pedir o logo da sua empresa. Inclusive tinha puxado um logo do meu site, mas tinha ficado errado. Eu coloquei um logo, a imagem correta da minha logo. E também, caso você já utilize a IA para outras coisas, você pode criar uma chave já de API. Isso é muito legal, porque no Google Ads, por exemplo, é bem mais complicado ter essa chave de API. No Meta Ads também é mais complicado. Eu já criei a minha, já conectei e já estou conseguindo utilizar o ChatGPT, o Claude, com essa chave de API. Obviamente, guarde com cuidado essa chave API. Inclusive, eu não recomendo você copiar e colar diretamente no ChatGPT, por exemplo, ou no Claude, porque isso passa pela conversa e depois pode ter algum vazamento. Então, muito cuidado com essa chave API. Lembrando que é uma chave API configurada uma conta de anúncios que tem questões de pagamento, então caso essa chave vaze, você pode ter problemas no futuro. Outro detalhe importante, aqui em cima, aqui já não aparece para mim, mas depois que você abrir a sua conta, aqui em cima vai ter um aviso para você fazer a verificação do anunciante. Assim como no Google Ads, se você já fez essa verificação lá no Google Ads, o ChatGPT ou a OpenAI já está fazendo essa verificação uma vez que você abre a conta. Pelo menos para mim ele já pediu. Coisa rápida, me pediu o endereço, CNPJ, confirmações da minha empresa realmente. Eu abri a conta no nome da minha empresa, então pediu simplesmente confirmação desses dados. Eu enviei essa verificação já faz algumas horas, por enquanto não recebi nenhuma resposta, não sei se foi verificado ou não, mas recomendo já fazer de uma vez para então ter a conta liberada. Inclusive não me pediu nenhum tipo de selfie, vídeo, nenhum tipo de verificação assim, simplesmente confirmar as informações da minha empresa, endereço, CNPJ, etc. Então é algo bem fácil de fazer, recomendo fazer de uma vez. Próximos passos que eu te recomendo, vir aqui do lado esquerdo já em ferramentas, clicar em conversões, e então vai abrir essa tela com fonte de dados, que é como se fosse o pixel lá do Facebook ou a tag lá do Google Ads. Eu já criei aqui o meu pixel, minha fonte de dados, você pode instalar esse pixel através do Google Tag Manager. Já fiz a instalação no meu site e também criei já um evento de conversão, muito parecido com o Google Ads realmente, então eu tenho a fonte de dados que é o Pixel, que eu preciso instalar uma primeira vez, e agora criei esse evento de conversão chamado Lead WhatsApp, levando para o meu site, inclusive já vinculei a essa primeira campanha que eu fiz. Aviso técnico sobre essas configurações. Se você não sabe fazer essas configurações ou instalações através do Google Tag Manager, espero seus comentários, caso tenha mais pedidos, posso fazer um vídeo sobre isso. E segundo aviso, mesmo você fazendo a instalação corretamente, pode ser que demore para aparecer esses primeiros eventos aqui, mesmo estando instalado corretamente, inclusive mesmo depois de você tendo algumas conversões. Ou seja, leva um tempinho para confirmar dentro do GPT Ads que o seu pixel está funcionando. Então não se preocupe, mesmo você fazendo a instalação corretamente, pode ser que leve um tempinho para confirmar isso lá dentro do chat GPT Ads. Legal, Pedro. Agora falando de campanha, você vai ver que eu já fiz aqui uma primeira campanha de teste, ainda não tive nenhuma impressão, não está funcionando por enquanto, apesar de que o status está aqui aprovado, ainda não apareceu, mas já vai aparecer. E você vai ver que a estrutura é bem parecida com o Facebook Ads, com o Meta Ads. É praticamente uma cópia descarada. Você tem aqui as campanhas de forma horizontal, os grupos de anúncio e os anúncios. Eu já fiz aqui uma primeira campanha com um grupo de anúncios, com um anúncio que por enquanto ainda não foi aprovado, está fora de serviço. Diz que a minha conta é muito nova, preparando a sua conta. Inclusive, outro aviso. Pode ser que você faça a sua conta, faça a sua primeira campanha, e para mim, diz aqui que pode levar de 5 a 7 dias para realmente estar tudo certo e começar a funcionar. De qualquer forma, eu já fiz essa primeira campanha, estou esperando ela começar a funcionar. Legal, Pedro, e como é que funciona essa criação aqui das campanhas? Vamos fazer uma campanha de teste juntos, coloco aqui em criar campanha, é bem simples, tem poucas configurações. Aqui eu coloco o nome da campanha teste. Tipo de campanha pode ser padrão ou feed de produtos, que eu imagino que será meio como um Google Shopping aqui dentro do ChatGPT. Eu coloquei padrão, porque no meu caso é serviço. O objetivo, tem 3 objetivos, é como se fosse a estratégia de lance do Google Ads, então alcance, cliques e conversões, eu coloquei cliques. Evento de conversão, se você já tiver um evento, pode adicionar, no meu caso, aqui eu consigo adicionar o evento, é realmente bem fácil. Falando sobre locais dessa campanha, aqui já vem configurado o Brasil, eu tentei fazer uma campanha específica, por exemplo, para Curitiba, mas por cidade ainda não conseguimos segmentar. Agora, o que eu consegui foi fazer uma campanha específica para o Paraná. Então a gente consegue segmentar por estados, mas não consegue segmentar por cidades. Aí você escolhe se quiser adicionar o seu estado ou então Brasil inteiro. Lembrando que se eu incluo o Brasil inteiro, eu preciso de orçamento para o Brasil inteiro. Por isso eu coloquei o meu estado para pôr um orçamento mais baixo. Inclusive já vamos falar aqui de orçamento diário mínimo. Fica comigo. E no final já vamos falar se vale a pena para você ou não começar a testar, começar a investir aqui no ChatGPT Ads. Então fica comigo que essa reflexão vai ficar para o final.
Legal, agora chegando no grupo de anúncios, eu coloco aqui nome de grupo. Legal, e agora chegando aqui no grupo de anúncios, coloco o nome do seu grupo, coloquei aqui G1 teste. E agora sim a estratégia de lance. Inclusive eu me confundi lá no tipo de campanha, objetivo, esse aqui é só objetivo, não é a estratégia de lances. Aqui sim, no grupo, é que a gente vai configurar a nossa estratégia de lances. Por enquanto só temos duas. Maximizar resultados, que seria maximizar conversões, e ainda não sabemos exatamente como funciona. Se for parecido ao Google Ads, maximizar resultados, ele vai gastar o seu dinheiro até começar a ter resultados. Por isso, eu particularmente preferi começar com manual CPC máximo. E detalhe que aqui é um lance máximo de CPC, ou seja, eu não quero pagar mais do que R$14 por cada clique. Caso eu coloque 13,99, ele diz aqui pode não entregar. Então, ele nos recomenda colocar R$14 como lance máximo por clique. Quer dizer que eu vou pagar sempre R$14? Não, quer dizer que eu vou pagar menos de R$14, mas estou disposto a pagar até R$14. Um aviso bem importante, porque inclusive eu me confundi. Esse é o limite máximo, não o limite mínimo. Ou seja, não é que você vai pagar a partir de R$14, senão você está disposto a pagar até R$14. Se você quiser configurar aqui R$10, poder, você pode. Ele só diz aqui pode não entregar, mas pode ser aqueles avisos, assim como no Google Ads, que a gente fica assustado, mas pode funcionar de qualquer forma. Eu coloquei R$14 porque justamente eu estou fazendo um teste, quero ver a entrega, quero ver quanto vão me custar esses cliques. Então, se você quiser também, coloque R$14. Ele aqui, a partir de R$14, ele coloca entrega forte. Lembrando que é o lance máximo de CPC, não o lance mínimo. Avançado, posso ajustar lance por público, por enquanto é muito cedo, não tem nenhum público. Caso você crie um público, você pode fazer essa configuração. São algumas configurações a mais que a gente consegue fazer, mas são poucas realmente. Aqui vem o campo de colocar a URL do seu site. No meu caso, eu fiz uma campanha para o meu serviço como gestor de Google Ads, então coloquei essa página específica de Google Ads. Aqui você vai colocar o seu site ou sua landing page. E aqui vem uma questão importante, dicas de contexto. Aqui ele dá como opcional, mas eu coloquei na minha campanha. O que ele diz aqui? Descreva as conversas, temas ou palavras-chave em que seus produtos ou serviços possam ser relevantes. Essas dicas orientam a correspondência, mas não são regras de segmentação por correspondência exata. Em outras palavras, são alguns indicativos que a gente pode colocar na nossa campanha, e eu coloquei na minha campanha, obviamente, porque eu não quero aparecer para todo mundo, ou então que o ChatGPT Ads escolha para quem aparecer. Eu coloquei alguns 3 ou 4 indicativos de temas das conversas para segmentar um pouco mais. De qualquer forma, ele avisa aqui. Essas dicas orientam a correspondência, mas não são regras de segmentação por correspondência exata. Ou seja, em outras palavras, quer dizer que mesmo que eu coloque pessoas que querem contratar um gestor de Google Ads, por exemplo, como tema da conversa, que é o meu caso, estou buscando pessoas que queiram contratar um gestor de Google Ads. Mesmo eu configurando essas dicas de contexto, não quer dizer que eu vou aparecer 100% ou somente para essas conversas. Ou seja, que possivelmente você faça uma campanha com R$40 por dia e desses R$40 você apareça em algumas conversas relacionadas aos seus temas, mas também você apareça em outras conversas, em outros temas. Pedro, como é que vai funcionar? Não sabemos, então por isso que eu fiz uma campanha de teste. Inclusive, se você quiser um segundo vídeo comentando como foi essa campanha, alguma análise e resultados dessa campanha, coloque aqui nos comentários. Ok, mas seguindo para não deixar o vídeo muito longo, aqui eu vou colocar algumas dicas de contexto. Então, no meu caso, empresários, algo bem simples, só para título de exemplo. Empresários que querem contratar um gestor de tráfego. Enfim, coloquei 2 exemplos bem básicos para o meu caso, eu não vou ativar essa campanha, mas eu faria algo assim. Empresários que querem contratar um gestor de tráfego especialista no Google Ads, que é o meu caso, empresários insatisfeitos com a sua agência de Google Ads. São os 2 principais públicos que eu estou buscando. Não recomendo colocar muitas dicas de contexto, porque quanto mais dicas de contexto, mais ampla vai ficar essa campanha e provavelmente mais você irá gastar. Por isso eu coloquei somente essas 2, 3, no máximo 4. Ok, próximo, configurar anúncio. Aqui vem a parte do anúncio realmente. Eu coloco o nome do anúncio, anúncio 01, por exemplo. Coloco o URL do destino do anúncio, que já coloquei no grupo de anúncios, não sei porque aqui precisa também, mas enfim, repito essa URL. Me certifico que essa URL esteja igual aqui e também no grupo de anúncios. Ou seja, explicando essa questão da URL, se eu coloco essa URL aqui no grupo de anúncios, cada vez que eu crio um novo anúncio, ele já vai configurar essa URL para o meu anúncio. Mas eu também posso mudar a URL do anúncio. Enfim, então é uma configuração que eu tenho tanto no nível grupo de anúncios, quanto no nível cada um dos anúncios. Coloco aqui meu URL de destino e depois título. Você veja que é diferente do Google Ads, eu tenho até 50 caracteres para colocar um título, e somente um título e uma descrição de até 100 caracteres. Imagens do anúncio, ele já procurou aqui uma imagem do meu site, mas também posso tirar essa e incluir alguma que eu queira fazer o upload. Legal, falando de anúncio, pensei aqui em um título, gestor paranaense especialista em Google Ads, já que eu estou anunciando no Paraná, depois uma descrição com até 100 caracteres. Sua empresa no topo do Google, gastando o mínimo necessário, cancele quanto quiser. É isso, o anúncio é isso, um título, uma descrição
e uma foto. Ele vai aparecer mais ou menos assim, não sabemos ainda se ao final das conversas, provavelmente, ou do lado, não sabemos ainda como irá aparecer, isso vamos saber agora nos próximos dias, eu imagino. Mas é isso, aqui campanha criada, eu coloco aqui próximo revisão e você criou a sua campanha. Essa é a criação de campanha, não tem muita coisa. Aqui eu vou descartar esse rascunho porque eu já tenho uma campanha criada. Ok, Pedro, será que vale a pena me preocupar? Eu já criar essa conta, criar essa campanha, ou tá tão afobado? Vou te dar a minha opinião de maneira rápida, uma opinião bem pessoal. Caso, assim como eu, você trabalhe com marketing digital, seja gestor, tenha uma agência, sim, eu testaria, assim como eu estou testando, eu testaria, pegaria um orçamento, $100, por exemplo, para fazer um teste. Caso você tenha outro negócio e tenha uma verba para teste, eu também testaria, pegando um orçamento, $100, $200, para realmente fazer esse teste. Agora, caso você não tenha nenhuma estratégia de tráfego pago ainda na sua empresa, eu não começaria por aqui. É realmente algo que está sendo validado, não sabemos como vai funcionar, e a plataforma em si não está validada. Pode ser muito mais interessante pegar esse orçamento que você investiria aqui no ChatGPT e colocar diretamente no Google, por exemplo, que é uma plataforma que existe há muito mais tempo e já está muito mais validada. Ou mesmo, dependendo do seu negócio, até mesmo no Instagram, por exemplo. Agora, uma coisa é fato. Por enquanto, o ChatGPT Ads é um oceano azul. E como diz a frase bem famosa, quem chega cedo bebe água limpa. Inclusive, eu fiz uma busca rapidamente, como curiosidade, para entender o tamanho desse mercado aqui no Brasil. Então, quantos usuários o ChatGPT possui no Brasil? Aqui o Gemini me disse que cerca de 50 milhões de usuários ativos mensais, somente no Brasil. Em outras palavras, se o Brasil tem 200 milhões de pessoas, ou um pouco mais, é mais ou menos um quarto da população está no ChatGPT. Além disso, não é todo dia que a gente vê uma nova plataforma de anúncios surgindo. Por isso eu estou super animado para ver os resultados dessa primeira campanha, inclusive começar a aplicar isso para os meus clientes. Se você tiver alguma sugestão, algum pedido de vídeo sobre essa série ou mesmo sobre outros temas relacionados ao tráfego pago, espero aqui os seus comentários. E caso você ainda nem esteja anunciando a sua empresa no Google e tenha dúvidas sobre quanto custa, como funciona, vou te recomendar esse vídeo aqui com menos de 5 minutos para você entender tudo isso. Então, nos vemos nesse próximo vídeo.